Gravação iniciada, presidente. Bom dia, conselheira Andréa, bom dia, conselheiros, bom dia, Isaías, que está no apoio. Nós vamos dar início à sessão das 9 horas do dia 15 de abril de 2021, da reunião da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF, e dando sequência aos julgamentos, nós temos pedidos de sustentação oral dos itens 83, 95 e 96. Então, nós vamos iniciar pelo julgamento do item 83. Eu peço ao apoio que solicite a entrada do patrono na sala. Recorrente a Codema, comercial importador, e o relator é o conselheiro Ricardo Marozzi. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 83 da pauta. Doutor Alberto, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 83 da pauta. Doutor Alberto, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Tem como confirmar com ele, Isaías, por favor, se ele está tendo alguma dificuldade? Presidente, eu enviei o link para ele da sala de julgamento, fiz a convocação, porém ele ainda não entrou. Eu estou tentando falar com ele e acho que tem algum problema no Jitsi dele, não sei. Uhum. Mas se você puder tentar confirmar, porque senão a gente passaria para outra sustentação. Tá ok, presidente, vou tentar confirmar. Ô Paulo, enquanto ele vai entrando aqui, eu só vou pegar uma água ali, 2 minutos, tá? Ok, tranquilo. Eu acredito que ele deva ter tendo algum problema, né? Não conseguiu. Bom dia, doutor Alberto.
Mas mas o meu vídeo não está funcionando agora. Sua câmera está fechada. Só precisa abrir a câmera nessa barra preta à frente. Pois é, eu estou clicando. Deixa eu ver aqui, vídeo settings. Deixa eu ver aqui, peraí. Antes estava funcionando a câmera, mas não estava funcionando o áudio. Agora, vamos ver, câmera. Talvez seja necessário o senhor sair e entrar novamente. Isso às vezes acontece. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu conseguir. Engraçado, é a primeira vez que isso acontece, porque eu já fiz vários julgamentos. Talvez esteja relacionado com a atualização do navegador, do Chrome. Tá, então eu posso sair e tentar de novo? O senhor sai e entra novamente para ver se está certo. Ok. Qual que vai ser esse item, Paulo? Desculpa. 83. As questões que atrasam, né? Já entrou. Aí. Não. É porque eu estou vendo a tela antiga. Porque ele não saiu da sua tela. Presidente, Oi. o doutor Alberto informou que irá passar isso para o TI e que o senhor poderia passar os processos adiante e quando fosse resolvido ele mandaria mensagem na sala de espera. Ok. Sugere a ele, Isaías, atualizar o Chrome, que pode ser que o problema esteja relacionado com isso. Tá Se ele ok, atualizar para uma presidente. versão mais recente, pode ser que resolva. Tá? Então, a gente vai fazer o julgamento do item 95, e aí depois a gente retorna para o dele. Tá ok, Tá? presidente. Então, você pode pedir para o patrono do item 95, o Henrique, entrar. Ok, irei convocá-lo. Obrigado. Então, vamos fazer depois, Ricardo, esse daí. Vamos fazer logo do Cleucio. Item 95 da pauta. O item 95 é recorrente à Confidência Turismo e o relator é o Cleucio. E aí, como ele já adiantou, esse processo, na verdade, é o lançamento da multa isolada pela não homologação da compensação, do item 108. Então, vou propor ao patrono que a gente... Obrigado, César. Vou propor ao patrono que a gente faça os julgamentos em conjunto, né? Primeiro o item 108. Bom dia, doutor Henrique. Opa. Bom dia, senhores conselheiros. Tudo bem? Tudo bom. Nós temos na pauta agora pela manhã o item 95,
da recorrente Confidência Turismo, em que o senhor é o patrono, né, o relator é o conselheiro Cleucio, e esse processo, pelo que o relator adiantou, ele é uma multa isolada pela não homologação da compensação que está sendo tratada no item 108 da pauta. Está pautado para a tarde. Haveria algum problema para o senhor de nós julgarmos já o item 108 agora, pela manhã? A gente faria o julgamento já do item 108 e em seguida, né, porque tem um desdobramento, faria do item 95. Pode ser? Será que seria possível julgar os dois à tarde? Ao invés de julgar os dois agora no período da manhã? O senhor teria algum problema agora? É porque eu ainda estou analisando o caso da pauta de tarde. Tudo bem, então a gente pode fazer em conjunto. Os três. Só verificar aqui. Tá, tudo bem. Então, a gente faria à tarde os três processos. Primeiro, o item 108, né, que ele é um paradigma do item 109, e depois nós faríamos o julgamento do item 95. Perfeito, então. Pode ser feito? Tudo bem, então. Então, à tarde, nós faremos o julgamento. Okay. 2 horas depois, por favor. Isso, às 2 horas. Combinado, obrigado. Obrigado. Bom, então, nada feito. Então, vamos retornar a pauta. A gente vai retornar a pauta normal, Isaías, e aí você checa, por favor, fica checando com o doutor Alberto, quando ele tiver disponibilidade, a gente faz o julgamento, ok? Ok, presidente. Então, vamos seguir a pauta normal da manhã. Segunda mudança. Item 79, então, recorrente intervisão emissoras de rádio e televisão, relator ao conselheiro Flávio. Beleza, presidente. Posso começar? Pode. Esse processo, já adiantando para vocês, inclusive, presidente, já pedindo escusas, eu o tinha classificado como complexidade média, mas no final das contas, nós tínhamos julgado um caso muito semelhante, para não dizer idêntico, de outro contribuinte de sua relatoria na sessão passada. Então, aí ficou bem mais fácil aqui o meu entendimento, e acho que vocês vão entender, minha discussão é bem tranquila. Trata-se do presente processo administrativo de pedido formulado pelo contribuinte Intervisão e emissor de rádio, hora recorrente, através do qual pretendia a restituição de despesas incorridas em fase da transmissão da propaganda eleitoral e partidária gratuita, por meio de compensação fiscal respaldado no artigo 74 da 9430. Analisar o pleito do contribuinte, a DRF em Montes Claros entendeu por bem indeferir a restituição requerida sob o argumento em síntese, que os emissores de rádio e televisão, obrigados à divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral, poderão, na apuração do imposto de renda, excluir do lucro líquido, para efeito de liberação do lucro real, o valor determinado no inciso 2 do artigo 99 da 9504. Nesse sentido, entendeu-se que não era devida a restituição pleiteada. Não concordando com o despacho, Zarato, o contribuinte apresentou manifestação, alegando, tal como consta no acordo proferido pelo DRJ de Juiz de Fora, o seguinte. Aí ele vem toda uma argumentação de que aquilo impossibilitar a restituição seria cercear a compensação que lhe foi autorizada por lei, que o decreto não teria extrapolado que a lei tinha determinado, enfim, a discussão é bem nessa linha. Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte e eximento do acordo. Não concordando com o que já foi decidido, ao ser intimada a referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no apelo inicial. Vocês todos lembraram dessa discussão. Aí, e não voto, tempestividade, o recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos dele, eu tomo conhecimento. Bem, como demonstrado no relatório Alures, o pedido de restituição formulado pelo contribuinte e, ora, em análise, é decorrente de despesas supostamente incorridas com propaganda eleitoral gratuita, que eram impostas às emissoras de rádio e de televisão pelo artigo 46 da 90, 96 e 95.
Tendo seu pleito indeferido em seus apelos, o recorrente alega que o artigo 52 da 9096 e o artigo 99 da 9504 lhe garantiriam a compensação fiscal na forma de restituição, e que os decretos que regulamentaram as referidas legislações, notadamente o decreto 5331, teriam limitado o alcance da legislação. Não assiste a razão recorrente. Aí, presidente, eu estou invocando, inclusive, eu cito aqui o acordo de sua relatoria, esse final aqui, 005233, agora de fevereiro de 2021. Não sei se eu acho que tem necessidade de ler tudo, eu mostro que o decreto aqui não é... Participaram, né, do julgamento. Todo mundo que participou foi agora, foi na penúltima sessão. Teve um no mês passado, em março, igualzinho. Teve em março também, Cleus? Da minha relatoria, igualzinho. Então, desculpa, eu não me... Não, eu estou lembrando que já tem 2 precedentes neste ano. Mas eu devia ter citado ele aqui, porque eu peguei só o do Paulo, mas tudo bem. Em qualquer caso. Eu invoco também aqui um dispositivo, um julgado do STJ que fala que o decreto não extrapolou, que ele tinha essa prerrogativa de trazer qual seria o benefício, né? E o benefício foi na forma do cálculo do tributo e não em forma de restituição, e por conta disso eu estou negando provimento. Acho que não precisa ler tudo, não, presidente? Não, tranquilo. Acho que seguindo a mesma linha das decisões recentes da turma, né? Então, todos de acordo, o relator está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Então, Ô, Cleus, desculpa, presidente, se você puder depois me passar esse dispositivo, eu vou só acrescentar ele aqui, só para... Eu acho que é o acordo, que eu não peguei. Tá, obrigado. O resultado fica acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E esse processo é um processo paradigma, então o resultado será repetido nos itens 80, 81 e 82 da pauta. Item 83 é justamente o processo onde há um pedido de sustentação oral. Só consultar aqui o apoio. Isaías, será que o doutor Alberto já tem condição de retornar à sala? Presidente, ainda não. Tá, tranquilo. Então vamos seguindo. No item 84, LMG Roupas, a recorrente, o relator é o conselheiro Gustavo. Pode começar, presidente? Por favor. Cuide dos autos pedidos eletrônicos de compensação, por meio dos quais agora a recorrente pretende reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de contribuição social apurado no ano calendário 2004. O pedido de saldo seria composto por estimativas pagas por DAF e estimativas compensadas, meses de fevereiro a outubro, no valor somado tal, e teria alçado a importância de R$390 mil. Consoante se está despacho decisório da análise do crédito juntado da Florestais, a DRF de Joinville considerou não aprovado o crédito requerido, por conseguinte deixou de homologar as compensações realizadas. Isso porque, segundo a unidade de origem, a parte confirmada dos pagamentos informados pela empresa, as importâncias relativas às estimativas compensadas não foram consideradas. Nos casos, o teor demonstrativo juntado a Florestais, as citadas compensações não teriam sido homologadas. Interessado apresentar a Florestais, a sua manifestação de conformidade, que objetivamente afirmou ter providenciado o parcelamento dos débitos informados nas DECOMPs não homologadas, relativos às estimativas de fevereiro a abril de 2004, desistindo dos questionamentos propostos nos respectivos processos. Antes disso, pediu o reconhecimento de tais parcelas e a sua inclusão no saldo negativo, cuja recuperação pretendia. Estado a se pronunciar sobre o caso da RJ de Campo Grande, com maioria de votos, decidiu por julgar improcedente a defesa, em síntese, por considerar quanto os débitos parcelados da empresa, compensados por meio de DECOMPs, transmitidas para quitar parte das estimativas de fevereiro de 2004, apenas as parcelas já quitadas do conserto noticiado nos autos. E como o somatório de tais parcelas não foi suficiente para formar saldo negativo, deixou de reconhecer o referido crédito direito creditório. Preso foi intimado o resultado, interpôs o recurso voluntário e alertou que o acordo não recorrer teria desconsiderado indevidamente parte dos valores efetivamente parcelados.
raciocínio enviado pela interessada de que ela teria promovido o parcelamento das estimativas mensais relativas aos meses de fevereiro a outubro e não dos débitos confessados via DECOMP não homologadas. Assim, a íntegra das parcelas deveria ser reconhecida. Em seguida, invocou o entendimento contido na solução de consulta tal, princípio de verdade material, premiando ao fim pelo provimento do seu apelo. Cumpre registrar que em seu apelo a empresa faça referência ao IRPJ e não à CCLL, tendo reposito literalmente o teor da petição endereçada aos autos do processo de número tal, cujo objeto é saldo negativo de 2004. Esse é o relatório, presidente. Pode eu voto. Você demitido no mais preenche todos os pressupostos de cabimento, razões pelas quais deve tomar conhecimento. Primeiramente, depois fazer uma parte, já que a empresa claramente recortou e colou as razões de seu apelo endereçado aos autos do PA de número tal, que também se encontra sob minha relatoria, que será julgado nesta mesma sessão. A dessa inconsistência, como a resolução da lide não depende da análise de questões fáticas, ao menos que ainda sejam objeto de alguma discordância entre o físico e outra mente, mesmo criticável, este erro não encerra maiores prejuízos à apreciação do recurso. Ora, o recurso, gente, eu estou aplicando aqui o parecer normativo de número 2, tá? Eu vou explicar mais embaixo aqui. Então, eu cito o parecer, depois cito algumas decisões, e aí eu vou para a página 4, eu volto e falo. O problema que impede o reconhecimento do crédito neste momento, com base neste argumento, diz respeito ao fato de que a planilha de folhas 19 não traz informações sobre a data em que proferidos os respectivos despachos decisórios. E isso poderia representar um óbice à aplicação do parecer assim invocado, porque o parecer, só para aqueles que, para lembrar, ele diz que só cabe realmente a aplicação dele quando a decisão, o despacho relativo aos pedidos de compensação estimativa forem proferidos após o encerramento do ano calendário. Dentro do ano calendário, o PGFN manifestou entendimentos de que não caberia a composição de saldo negativo. Tá? Então, não tem esse dado, eu não sei quanto foi proferido. E o número dos processos administrativos a que se referem às compensações, ele é 2004. Então, assim, existe uma chance grande de parecer dos espaços decisórios ter sido emitido dentro do mesmo ano em que feito o pedido de compensação. Nada obstante, é inegável que, como destacado no relatório que precede este ponto, a recorrente promoveu o posterior parcelamento dos débitos confessados pelas DECOMP, o que, de sua sorte, se prestaria a impor o reconhecimento integral das parcelas em exame. Foi feito, o parcelamento pressupõe a confissão irretratável e irrevogável de dívida, que nessa esteira constitui definitivamente o débito por ele abarcado. Assim, aplicar-se-ia a hipótese das estimativas parceladas, mesmo que por analogia, o entendimento exarado no já mencionado parecer positivo número 2. A lógica adotada pelo parecer é uma e uma só. A relação jurídica que se instaura a partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para fins de composição do respectivo saldo, sob pena de cobrança e induplicidade do valor compensado. Caso analisado pela COSIT, abordava-se a confissão realizada via DECOMP. Aqui, o pedido de parcelamento, tal qual já afirmado, pressupõe, como se dessume do artigo 5º da Lei 11.941, confissão irrevogável e irretratável das dívidas nela incluídas, sendo que nos termos do artigo 14b da Lei 10.522, com redação da própria 11.941, implicará a imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa união ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento. A estimativa parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo, importará, à luz do que ocorre com o caso da compensação, a inegável exigência e duplicidade. É porque este colegiado, assim, já ter se pronunciado em caso análogo e recente, relatado com brilhantismo pelo conselheiro Ricardo Maroz, está aí. Diante das considerações, é imperioso o reconhecimento integral da pretensão deduzida pela recorrente, considerando agora prejudicado o pedido de realização de diligência, também aposto no recurso voluntário. À luz do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, a fim de reconhecer integralmente o direito creditório entendido e assim determinar a homologação das compensações tratadas neste feito, até o limite do valor agora reconhecido. O relator está dando provimento ao recurso. Ricardo. Acompanho. André. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Cleuso. Também acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, nos membros do colegiado dá provimento ao recurso voluntário nos termos de relatório e voto do relator. O item 85 é da mesma recorrente, é a mesma coisa, Gustavo, não? Exatamente igual? Esse aqui foi, esse que nós julgamos agora, 84, foi, só ver só as diferençazinhas de fato aqui. Esse aqui é CCLL e o outro é imposto de renda.
É a mesma coisa, mesma situação fática. Mesma situação de fato. Tá? Então, posso aplicar o mesmo resultado. Provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. O item 86, recorrente Inox Tech Comércios, relator conselheiro Ricardo Marozzi. Ok, vamos lá. Bom, é um processo de pedidos de restituição de alegados créditos saldo negativo de RPJ CSL referentes ao ano calendário 2003, aos quais a interessada atrelou declaração de compensação. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas. Daí, dele se reproduz o seguinte: exames nas declarações entregues pela interessada revelaram a retificação por ela da DIPJ 2004. Isso provocou, em caso, a diminuição do lucro real e da base de cálculo da CSL. Em ambas as diminuições, detectou-se que a interessada utilizou compensações com saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas registradas em exercícios anteriores. Buscando a certeza da existência de tais créditos, intimou-se a interessada a explicar e comprovar a existência desses prejuízos em sua contabilidade. Em resposta, consta que a empresa Feital Comercial Limitada buscou provimento judicial para poder compensar todo o lucro real ajustado com o saldo de prejuízo existente até o período, sem a limitação de 30%. Embora não lograsse êxito, nem liminarmente, em sua ambição, passou a compensar em cada exercício, à revelia das disposições legais, a totalidade do lucro real com o saldo de prejuízos de que dispunha. Em 14 de 12 de 98, foram lavrados autos de infração contra aquela empresa Feital, nos quais tornaram-se os prejuízos fiscais e bases negativas da CSL utilizados em compensações acima do limite de 30%, por não haver autorização judicial definitiva. Em 1º de outubro de 99, a Feital foi incorporada pela interessada desse processo. Esta, em 15 de setembro de 2006, para liquidar os débitos lançados por meio de auto de infração a liudes mencionados, solicitou adesão ao parcelamento excepcional nascido pela MP 303/2006, pagando a primeira parcela. Ou seja, houve concordância com os lançamentos citados, suscitando, inclusive, a desistência das ações judiciais já comentadas que pugnavam pela eliminação do limite de 30% outrora explicado. Logo, alega a interessada pagar os tributos através de parcelamento transcrito na condição de sucedida, retornarem os saldos outrora existentes na empresa Feital, os prejuízos de base negativa indevidamente aproveitados, que poderiam sê-lo em lucros futuros, respeitado o limite de 30%. E por entender que foram na incorporação todos os direitos e deveres incorporados juntamente com a Feital, a hora requerente, na qualidade sucedida, utilizou todo o prejuízo fiscal de R$3.030.000, oriundo da Feital, enquanto a base de cálculo negativa de CSL de R$3.088.000, também oriundo da Feital, para diminuir o lucro real do período em epígrafo, o que fez mediante retificação do DPJ 2004, em 27 de março de 2008. Tal aproveitamento, contudo, é vedado pela legislação fiscal. Relevante salientar que aplicam-se as mesmas normas de apuração e pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica CSL. Bom, na manifestação de inconformidade, a interessada alegou que não está absolutamente certa a afirmação de que a contribuinte Feital não logrou êxito algum na pretensão perseguida, quanto à ação judicial relativamente ao aproveitamento de 100% dos prejuízos. Fato é que a sentença de primeira instância, em embargo de declaração publicada em 11 de 10 de 99, foi o seguinte teor: julgo procedente a pretensão da autora. A sentença foi publicada em 11 de outubro de 99, e os autos de infração foram lavrados em 14 de 12 de 98. Somente em 10 de 1 de 2008 foi editado a lei complementar 104, que incluiu o artigo 170A do CTN. Assim sendo, não deve e não pode prevalecer o entendimento de que o direito de contribuinte estaria obstado pelo fato de não ter havido decisão definitiva, pois, à época dos fatos, a legislação ainda não havia imposto esta condição. Considerando-se que, em momento algum, a legislação impediu o aproveitamento dos 100% dos prejuízos com o pagamento da diferença de 70% objeto dos autos de infração, a contribuinte readquiriu o direito à compensação. A qualquer tempo, poderia, como pode, a contribuinte operar a compensação em debate.
Quanto à questão da utilização dos prejuízos fiscais da empresa incorporada, a divergência entre o fisco e o contribuinte tem um ponto crucial. O crédito, embora tenha geografia de compensação, em razão de advir de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, em verdade, são créditos tributários, oriundos do imposto de renda CSL, devidamente escriturados e contabilizados na pessoa jurídica incorporada, a feital. No momento da incorporação, a incorporada mantinha escrituradas, ou seja, apuradas, lucro real do imposto de renda e da base de cálculo da CSL, tendo, então, procedido ao recolhimento dos tributos devidos. Este é o primeiro recolhimento. Contudo, se tivesse observado o limite legal inovador dos 30% em relação ao lucro real ferido e correlata a base positiva da CSL, teria absorvido os 70% restantes nos resultados dos subsequentes exercícios e antes do ato de incorporação. Logo, segundo este entendimento e a princípio, o que houve foi uma postergação de recolhimentos. Todavia, não foi esse o entendimento do fisco, que fez o lançamento de forma integral, principal, multa e juros, na incorporadora. Finda e perdida a demanda, a incorporadora assumiu a dívida e pagou por meio do parcelamento da MP 303. Este é o segundo pagamento do mesmo débito. Assim, ocorreram 2 pagamentos. Um deles é indevido. Se ocorreram 2 pagamentos, um deles é indevido e o não reconhecimento do direito ao crédito é ilegal e se configura no completamento ilícito por parte do Estado. Outra questão que poderia ser abordada seria a forma como aproveitar esse crédito, gerado do pagamento de dualidade. Neste ponto, a incorporadora optou por prestar todas as informações ao fisco, promovendo, segundo as técnicas contábeis, a reversão dos lançamentos e promovendo a entrega das declarações das informações econômicas e fiscais da pessoa jurídica retificadora, indicando as referidas compensações de prejuízos fiscais e bases negativas da CSL. Bom, a DRJ considerou procedente, alegando que a pessoa jurídica sucessora com incorporação não pode compensar prejuízos fiscais ou base negativa da CSL sucedida. Para acrescentar que, mesmo ressalvando que não seria esse o ponto central do não reconhecimento dos créditos pleiteados, a instância considerou ineficaz o argumento de que o artigo 170A ainda não havia sido incluído no CTN por ocasião da lavratura dos autos de infração contra a empresa incorporada. Ricardo, desculpa interromper só um instantinho, que o Gustavo acho que caiu. Vocês estão vendo o Gustavo, não? Não. Vou tentar confirmar com ele. Tá voltando aí, Paulo. Oi? Tá voltando aí. Ah, voltou. Voltou aí, né? Conseguiu acompanhar, Gustavo? Ok, então pode seguir, cara. Tá. Bom, vamos ali de novo aquele parágrafo. Cumpre acrescentar que, mesmo ressalvando que não seria este o ponto central do não reconhecimento dos créditos pleiteados, a instância considerou ineficaz o argumento de que o artigo 170A ainda não havia sido incluído no CTN por ocasião da lavratura dos autos de infração contra a empresa incorporada, porque já havia condição pré-existente de que apenas os créditos líquidos e certos poderiam ser objeto de pedido de compensação. Quanto à tese da duplicidade de pagamento, deixou claro que já estavam preclusos os argumentos contrários aos fundamentos dos mencionados autos de infração por causa da existência de decisão definitiva no âmbito administrativo e também pelo reconhecimento da correspondente dívida com a sua inclusão no parcelamento instituído pela MP 303 de 2006. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega o seguinte: a incorporada podia proceder à compensação sem o emprego da trava dos 30%, tão logo foi publicada a decisão judicial que foi favorável. Reconhece, entretanto, que esta não se trata da matéria primordial para sua tese. 2. O fato de ter havido a decisão definitiva quanto aos autos de infração não afasta o seu direito constitucional de efetuar a mais completa defesa quanto à imputação que lhe foi realizada. Não obstante o CTN não ter feito menção expressa ao direito de a incorporadora utilizar prejuízos fiscais da incorporada, seria desprovido de qualquer lógica ou raciocínio jurídico que a situação fosse diferente, porque não há norma que vede essa utilização. E 4, não se configura razoável e pacificamente aceitável a vedação à compensação de prejuízo da empresa extinta por sua incorporadora.
transcreve o teor de alguns julgados do CARF que intervir ao encontro do seu caso. É isso aí o relatório. Ok, pode ir ao voto. Deixa eu tentar uma coisa, Paulo, desculpa. Ô, Ricardo, essa ação judicial, o que ela... Ele teve provimento? Que eu não entendi essa questão da ação judicial. Na primeira instância, ele teve provimento, né? Ele dá essa informação, mas depois ele mesmo desistiu de discutir aquela autuação. Do parcelamento. Ele aderiu para o parcelamento. Mas isso foi lá atrás, a empresa incorporada. Tá, mas assim, a ação judicial era para ela não se submeter à trava de 30%. Nessa ação judicial não discutia essa questão de incorporação. Não. Era só aquela discussão antiga que o Supremo acabou dando pau na tese dos contribuintes. Tá, beleza. Então, um monte de argumento. Bom, vamos ver o voto aqui. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, o caso envolve o aproveitamento de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSLL, os quais seriam oriundos da empresa incorporada no ano de 99, a Feital Comercial Limitada, nas apurações da interessada que resultaram em saldos negativos dos respectivos tributos no ano de 2003. Os créditos correspondentes a esses saldos negativos não foram reconhecidos nas compensações pleiteadas no presente processo, justamente porque a unidade de origem desconsiderou aquele aproveitamento. Independentemente das infrutíferas questões levantadas na manifestação de inconformidade, ou seja, a inexistência do artigo 170A no CTN por ocasião da lavratura dos autos de infração e a tese da duplicidade do pagamento, corretamente rechaçadas pela DRJ, o fato é que há uma clara vedação legal no artigo 33 do Decreto-Lei nº 2341, que impede o referido aproveitamento. E aí está o artigo 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida. E mesmo que não se concorde com a identidade de base de cálculo propugnada pelo artigo 57 da Lei 8981, há também uma determinação expressa para a aplicação desse dispositivo à base de cálculo da CSL no artigo 22 da MP 2151. Seu 2158, está aí também o artigo 22. Ora, portanto, está absolutamente equivocada a recorrente quando alega que não há norma que vede a utilização dos saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo da CSL. Outro sim, comete outro equívoco quando invoca a jurisprudência adotada por parte deste tribunal administrativo no sentido de permitir o aproveitamento daqueles saldos em casos de sucessão. O que se permitia em todos os casos invocados pela recorrente, que não necessariamente representa a posição majoritária desta casa, era o seu aproveitamento nas apurações finais da própria empresa sucedida sem a restrição da trava dos 30%. Não se tratava, como no presente caso, de transferir o aproveitamento para as apurações futuras da empresa sucessora. Ademais, as alegações concernentes à inexistência do 170A no CTN por ocasião da lavratura dos autos de infração e a tese da duplicidade do pagamento, quando se poderia apenas cogitar de sua mera postergação, possuem caráter totalmente retórico. A essência do saldo negativo apresentado como crédito advém do aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSL produzido na esfera patrimonial da empresa posteriormente sucedida. E, como dito, a lei veda expressamente essa utilização. Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O relator está negando provimento, recurso. Pode falar, Flávio. Ô, Ricardo, então, assim, só para ver se eu entendi certo. Esse caso, é porque eu tenho um posicionamento porque em relação a essa questão da incorporação, cisão, de que se a incorporada vai ser incorporada no último balanço dela, ela poderia aproveitar 100%. Eu sei que isso não é unânime aqui, pelo contrário, mas nesse caso aqui, foi a incorporadora, 4 anos depois, que pega, é diferente, né? Não é a tese, né? Não é a tese. O que você está levantando que seria a sua tese aí, né? É aquele ponto que eu levantei naquele parágrafo anterior ali, dizendo que ele trouxe alguns julgados, corrobora a mesma posição sua, que eu disse que não é a posição majoritária Sim. aqui, mas não é o caso dele. O caso dele é que ele quer trazer, né, um prejuízo lá, né, ele foi lá atrás. Independentemente de toda a argumentação que ele trouxe, que para mim só tem... ele misturou... O procurador pode
aproveitar. A lei é expressa. Tá, ele misturou as discussões, a verdade é essa, né? Está tentando aproveitar uma tese, mas já tá entendido, presidente. Obrigado, Ricardo. Cleucio, pode falar. Não, eu entendi, tem a vedação legal expressa aqui, que o Ricardo invoca, é indiscutível. Mas a minha pergunta é mais no sentido de entender essa vedação, né? Qual o motivo dessa vedação? Não sei se vocês conseguem extrair uma causa. É que isso tinha virado uma indústria. Não podia aproveitar o prejuízo da incorporada. Isso tinha virado indústria, na verdade, Cleucio, uma forma de planejamento tributário, né? As empresas se criavam empresas exclusivamente para gerar prejuízo e para serem vendidas para outras empresas. Complicado. Não sei se foi somente essa, eu sei que essa era uma das razões, né? Nenhum país do mundo permite esse aproveitamento de prejuízos indefinidamente, né? Sempre tem uma vedação e esse é um problema. Ou se faz um limite temporal, que o Brasil tinha, mas mudou com a trava, né? Ou então você tem que criar alguns mecanismos para vedar isso aí, né? E esse aí é mais um, essa impossibilidade de utilização em regularização societária. Gustavo. Fechado, seu áudio. Ricardinho, você sabe qual foi a data do despacho decisório? Meu caro, aí você me pega de... Difícil, né? Não está aí não dito? Não. O problema todo para mim aqui, o direito de fundo não me preocupa. O problema eu vou voltar naquela questão. Glosa de prejuízo é lançamento, não pode ser feito via deconto. Se o contribuinte não alegou a necessidade de lançamento, eu não posso falar nada sobre isso, mas haveria uma possibilidade de decadência. Bom, que ele não alegou, eu tenho certeza, senão eu teria reproduzido aqui. Agora, Ele não alegou. Eu só estou tentando achar a data do despacho decisório. É 2009 o despacho decisório. Pelo que eu estou vendo aqui, o despacho DRF São Bernardo do Campo, 277 de 2009. Está no meu relatório. Estamos falando do ano... Teria até dezembro de 2009. Eu estou errado ou estou certo? Não, teria até janeiro de 2009 para proferir o despacho. Quando é que foi transmitida? Desculpa. Oi? Como é que é, Flávio? Você tá querendo falar de homologação tácita, nesse caso? Não. Aquela homologação da base, né? É a nossa discussão, porque de pronto aqui o que está acontecendo é a revisão da base. Sim. Não é a editação. Entendeu? Então, assim, e mais ainda, porque quando a gente fala de prejuízo fiscal, é muito claro que o prejuízo fiscal só pode ser revisto com lançamento. Então, assim, me parece aqui que há um problema de decadência. E aqui está dito que a DIPJ 2004 foi retificada, tá? Então, é aquele caso aí, não sei se foi na última hora, como o caso relatado ontem, até que pediram vista, né? Acho que foi o Cléo que pediu vista. Mas houve retificadora da IPJ para esse reaproveitamento aí para o aproveitamento do saldo negativo, a DIPJ. Ou seja, a utilização dos prejuízos lá de trás foi feito em sede retificadora. A retificação foi apresentada em 27 de março de 2008. Tá aí então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Tá, presidente, beleza. Ok, aí eu deixo na hora de proferir meu voto aqui. Tá. Ricardo, só uma sugestão, porque a incorporação aí aconteceu em 99, né? Já existia o decreto, lei, mas você citou a medida provisória lá, que foi a versão final lá da medida provisória, que é a 2158. Mas se você quiser citar também, que essa restrição já estava contida na medida provisória 1858-6, no artigo 20, que é lá de 29 de junho de 99, ou seja, anterior à incorporação, né? Então, assim,
dizendo que o artigo 22 da MP 258, ele tem redação anterior, né? Com redação anterior, fala para mim. Medida provisória 1858-6. É o artigo 20, né? Número 1858-6. Quanto é? 29 de junho de 99. Ah, 99. Não, então eu botei assim, entre parênteses, com redação original dada pela medida provisória número 1858-06 de 99. Eu pedi o seu ponto para alguém. Afasta mais um argumento assim, que é anterior, né? Já veio o decreto-lei, tudo bem, mas essa equiparação aí expressamente a base de cálculo da contribuição social já vinha também na lei. Ok? Perfeito. Gustavo. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente, porque eu entendo o seguinte, não há decadência, já que a declaração retificadora foi apresentada em 2008 e o crédito surge apenas ali, e aí eu vou aplicar com segurança o meu entendimento que saldo negativo surge só com a apresentação da DIPJ, mas até nem é isso, o problema é que o aproveitamento do crédito mesmo se deu com a retificadora, então eu entendo aqui que a própria decadência 150 correria a partir da DIPJ retificadora. Mas eu entendo que saldo negativo de prejuízo, de prejuízo fiscal só possa ser revisto por lançamento, independentemente do decurso do prazo decadencial. Só que essa já é uma questão que eu não posso conhecer de ofício. E o contribuinte não alegou. Então, eu vou fazer uma declaração de voto, entendo que essa revisão não poderia ocorrer no processo de compensação, mas como isso não foi objeto de questionamento do contribuinte, eu não posso citar de ofício. Então, acompanho o relator pelas conclusões por conta dessas questões e vou fazer uma declaração de voto. Ok. André? Eu acompanho o relator, presidente. Flávio? Presidente, eu vou acompanhar o relator. Eu acho que a questão da decadência aqui não ficou muito clara para mim, enfim. Vou acompanhar o relator. Ok. Cleucio? Também vou acompanhar, porque aí acho que a questão da decadência que o Gustavo começou a aventar, né, se resolveu com a transmissão da retificadora, né, que é 27/3, né, de 2008. Então, eu acho que não é possível discutir essa questão da decadência, eu acompanho... Só interromper, gente, eu não estou discutindo, não estou fazendo declaração de voto, não estou indo pelas conclusões da decadência. Mas é que você começou do lançamento. Eu sei, mas é que você começou o raciocínio, né, considerando que poderia ter decaído, né, e aí depois a gente viu que a retificadora foi em 2008, né, e aí você refez esse primeiro entendimento, foi o que eu entendi da sua argumentação. Com o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário, os termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo acompanhou o relator pelas conclusões e solicitou a apresentação de declaração de voto. Certo? Ô, Gustavo, você já mandou e-mail aqui com a declaração de voto, cara? Não dessa, a outra. É outra, né? Cara, não é possível. Mas daqui a pouco eu te mando essa também. Vamos fazer mais uma tentativa lá. Isaías, pode falar. Presidente, o patrono está aguardando. Ele conseguiu resolver o problema. Pronto, ok. Então pode convocá-lo para entrar. Nós vamos fazer o julgamento, então, do item 83. Ok, presidente, irei convocá-lo. Vamos ver se agora dá certo. Item 83 da pauta, doutor Alberto. Seu processo será julgado... Pessoal, vocês estão me vendo aí normalmente? Está tranquilo? A internet está muito ruim aqui, está falhando. Teve uma horinha que sumiu, Flávio, mas foi rapidinho. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Aí, Paulo, eu conecto aqui pelo 4G, tá? Mas, a princípio, tá aí. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, peço desculpa a todos pelo meu problema tecnológico.
Eu já me sinto nervoso quando eu vou fazer esses julgamentos Os online. processos na pauta, Não? existem 2 processos da recorrente Codema, que o senhor é o patrono, os itens 83 e 96. Nós podemos fazer os 2 em sequência agora? Por favor. Sim, Okay. por favor. Eu agradeço. Tá, então vamos fazer o item 83, né, recorrente Codema Comercial Importadora. O relator é o conselheiro Ricardo Marozzi. O relator vai fazer a leitura do relatório, depois eu passo ao senhor para fazer a sustentação oral pelo prazo de até 15 minutos. Ok, obrigado. É só o senhor que deixa o microfone desligado enquanto o relator faz a leitura. Ok. Pode ir. Ok. Vamos lá, então. Bom, trata-se de um pedido de restituição protocolizado em 15 de agosto de 2002, solicitando a restituição por dia na fonte no valor original de 69.900 aproximadamente, tendo em vista o prejuízo fiscal apurado no ano de 96. Vinculado à repetição de débito, a empresa protocolizou em 4 de outubro de 2002 pedido de compensação. O pleito em questão foi indeferido, sob o fundamento de que o direito de a contribuinte pedir a restituição estaria decaído. Na manifestação de inconformidade, conforme a legislação da época, os saldos negativos eram objeto de restituição automática. Dessa forma, não há que se falar em decadência. Foi a primeira alegação. Segundo, que em relação à decadência, a extinção do crédito tributário opera-se com a homologação do lançamento, o que resulta num prazo de 10 anos e pede que se ratifique a jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes. A DRJ não concordou, manteve o posicionamento de que o direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário extingue-se com o decurso de 5 anos. Inconformada, a interessada apresentou o recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, entretanto, o entendimento do STJ, segundo o qual a regra interpretativa veiculada com a Lei Complementar 118 não é aplicável aos pedidos de restituição que lhes são anteriores. É o relatório. Ok. Então, doutor Alberto, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. O áudio do senhor está fechado. Tudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia a todos. Peço desculpa pelo meu atraso tecnológico. Como bem relatado, a recorrente... Sim, o Flávio caiu. Flávio. Desculpa. Vou parar aqui. Só um minuto, então, doutor. Ok. Essas sessões tecnológicas têm essas questões. Vou pegar um cafezinho rapidinho aqui, tá? Ok, tranquilo. Vamos esperar o Flávio voltar. Está fechado, Flávio, seu áudio. Desculpe, eu tive que voltar em outra conexão aqui, a minha internet caiu. Tranquilo. Agora está bem melhor, inclusive. Vamos ver. Tá bom. Vou esperar só o Ricardo ali. Ricardo também caiu? Não, ele foi só pegar um café. Pronto, voltou. Agora sim, doutor Alberto, desculpa a interrupção, com a palavra. Não, sem problema. Então, a recorrente, ela, com relação ao ano calendário de 1996, ela pediu restituição do saldo negativo na própria declaração de rendimentos da pessoa jurídica, conforme a legislação da época. Então, ela ali já pediu a restituição do saldo negativo. Depois veio, então, o ato declaratório 3 de 2000, que passou a permitir também a compensação com o próprio imposto de renda e a CSLL. Então, a recorrente ela reiterou seu pedido de restituição, só que agora conjuntamente com o pedido de compensação por meio do formulário protocolado em 15 de 8 de 2002. Como bem relatado, aí, a decisão da RJ alegou decadência. Mas, com a edição da Lei Complementar 118, o STJ, o STF
em decisões reiteradas e o STJ em sede de recurso repetitivo, como todo mundo sabe, decidiram que a decadência seria de 10 anos para os pedidos anteriores à lei, isto é, 9 de junho de 2005. E aí o CARF, como acho que é de conhecimento de todos, através da súmula 91, ela simplesmente diz o seguinte: ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, que é o caso, no caso tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Então, com base nas decisões do STJ, do Supremo e da súmula CARF, entende a recorrente que não ocorreu a decadência, fazendo direito, portanto, ao pedido de restituição / compensação. Assim, resumidamente é o caso, aí pede-se o provimento do seu recurso voluntário. Agradeço aí já a atenção de Vossas Excelências. Ok, obrigado, doutor Alberto. Algum questionamento, patrona? Pode ir ao voto, tá? Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O caso aqui, a turma já conhece bem, o próprio patrono já invocou o entendimento que está acumulado na súmula CARF 91, e só, então, informando que nós acolhemos, até por dever regimental, esse entendimento consagrado no STJ, sendo que, para esse tipo de situação, né, eu até me rendi aqui ao entendimento majoritário da turma, que nós propomos a devolução da análise da questão fáticas do pedido de compensação para a unidade de origem. Então, como é o caso, eu não vou nem ler aqui o voto, porque acho desnecessário, toda a turma já conhece bem o tema, então eu oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice concernente à extrapolação do prazo para o pleito de restituição ou compensação e determinar o retorno à unidade de origem para o exame do direito creditório pleiteado pela autoridade administrativa competente, assegurando-se à interessada o direito à instalação de novo litígio quanto ao mérito em caso de não reconhecimento ou reconhecimento parcial do crédito nos termos do 70235. Ok, então o relator está propondo provimento parcial. Gustavo. Relator. Andréa. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Cleus. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à unidade de origem, nos termos do relatório e voto do relator. Ok, doutor Alberto? Então, o processo, ele vai ser afastado desse óbice da decadência e vai ser reiniciada a análise quanto ao mérito. Ok, muito obrigado. Agora nós vamos fazer o item 96, que é da mesma recorrente. O relator também é o conselheiro Ricardo. Mesma sistemática, então. O conselheiro Ricardo vai fazer a leitura do relatório, depois eu passo a palavra para o senhor, doutor Alberto. Obrigado. Bom, então aqui o caso é completamente diferente. Vamos tratar de um auto de infração de RPJ, CSL, fonte, referentes ao anos de 2004 e 2005, e aí temos um crédito tributário de R$471 mil aproximadamente. No anos de 2002 e 2003, temos lançamento de fonte, constituindo o crédito tributário no valor aproximadamente R$229 mil. O termo de verificação fiscal, ele trata basicamente, resumidamente, dos seguintes assuntos. A empresa contratou serviços junto à empresa Incentive House, conforme o contrato de prestação de serviços firmado entre ambas. Os serviços prestados deveriam consistir basicamente no seguinte: a empresa contratante transferiu recursos financeiros à contratada. Tais recursos deveriam, em parte, ser repassados pela contratada, pessoas físicas indicadas pela contratada para pessoas físicas indicadas em relação elaborada pela contratante.
A parte remanescente dos recursos transferidos seria, então, o custo dos serviços prestados cobrados pela empresa Incentive House, que é a contratada. Em contrapartida, ao recebimento dos recursos, a contratada emitia nota fiscal correspondente ao total dos valores mencionados, ou seja, os valores que ela deveria transferir às pessoas físicas indicadas, acrescido dos preços dos seus serviços, do preço dos seus serviços. A transferência desses recursos às pessoas físicas referidas se daria através do crédito pela contratada em cartões do tipo cash card, de quantias pré-estabelecidas pela contratante. Tais cartões seriam, então, entregues àquelas pessoas físicas, ou então, caso as mesmas já tivessem a posse daqueles, os mesmos seriam apenas recarregados. De posse daqueles cartões, os portadores poderiam sacar os valores neles creditados em caixas eletrônicas 24 horas ou na rede bancária credenciada. A fiscalizada foi regularmente intimada a esclarecer e comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a que título haviam sido pagos aqueles valores aos seus funcionários e também a comprovar o efetivo recebimento dos valores por parte daqueles. Como resposta, a fiscalizada Codema informou que efetuou pagamentos a alguns de seus funcionários por meio da sistemática exposta, a título de premiações e gratificações. Embora a empresa tenha feito tais alegações, a mesma não logrou comprovar o efetivo recebimento das quantias por parte daqueles funcionários, não apresentando quaisquer documentos hábeis e idôneos que comprovassem a causa alegada para os pagamentos efetuados à empresa Incentive House. Em suma, a não comprovação da causa dos pagamentos, repasse de valores a seus funcionários por intermédio da Incentive House, traz duas consequências diretas: que a contribuinte realizou o pagamento sem causa comprovada à empresa Incentive House e que as despesas vinculadas àqueles pagamentos passam a constituir mera liberalidade por parte da fiscalizada, sendo, por conseguinte, desnecessárias e, como tal, indedutíveis. Então, nos anos calendário 2002 e 2003, pela própria natureza desse tipo de despesas, que são indedutíveis por não serem necessárias à atividade da empresa, tais valores foram corretamente adicionados aos lucros líquidos daqueles períodos. Ou seja, a própria fiscalizada havia concluído, nesse período, sobre a indedutibilidade daquelas despesas. E, nos anos 2004 e 2005, a fiscalizada, diferentemente, contabilizou os valores daqueles pagamentos como despesas com gratificações a funcionários e não adicionou das despesas no lucro líquido dos períodos correspondentes. Ocorre que, conforme exposto anteriormente, a fiscalizada não apresentou qualquer comprovante de pagamento individualizado aos funcionários, os quais ela alega terem sido os beneficiários finais daqueles rendimentos. Desta feita, aquelas despesas contabilizadas como gratificações a funcionários não foram comprovadas pela fiscalizada. De outra forma, o que foi comprovado documentalmente pela fiscalizada foram despesas efetuadas junto à empresa Incentive House, cuja necessidade para as atividades da empresa não restou comprovada. Tal fato, portanto, tornou tais pagamentos despesas desnecessárias e, portanto, deveriam ter sido adicionados aos lucros líquidos dos períodos correspondentes. Então, resumindo as infrações apuradas no ano de 2002 e 2003, falta de recolhimento do imposto de renda da fonte, pagamento sem causa, aqueles pagamentos, tendo em vista que a fiscalizada não comprovou a causa dos mesmos, também estão sujeitos à tributação relativa ao fonte, tributo que não foi recolhido ou declarado pela fiscalizada. Nos anos 2004 e 2005, a fiscalizada não adicionou lucro líquido, os valores das despesas, cujas necessidades para a empresa não foi comprovada. Os valores das referidas despesas foram compilados em decorrência dessa infração, foram efetuados devidos ajustes no saldo de prejuízos operacionais e base de cálculo negativo da CSE. Tal infração tem como reflexo a falta de recolhimento do CSL e o fonte sobre os mesmos valores. Então, houve a glosa das despesas, né, 2004 e 2005, e lançamento do fonte. E no ano 2002 e 2003 foi só o fonte. Bom, na impugnação, a empresa basicamente alegou que, contrariamente ao que foi sustentado, a impugnante teria apresentado todos os documentos requeridos pela fiscalização. Diz que teria informado ao atuante o que se segue: que a Incentive House efetuou pagamentos aos funcionários da empresa Codema por conta e ordem da Codema e que esses pagamentos foram efetuados a título de premiações sobre vendas de peças, pneus, motores e serviços como fonte de incentivos a aumentos de vendas, premiações sobre objetivos e metas atingidas, resultados, conforme política de incentivo definida entre a direção e gerências. Gratificações anuais por resultados oferidos no ano, gratificações a gerentes, funcionários da empresa, como premiações por serviços prestados. Todo o procedimento adotado, em posse da solicitação de pagamento devidamente autorizado pela diretoria e gerência da Codema, o RH emite
nominal, relação nominal dos beneficiários e o valor a ser distribuído a cada um, enviando a mesma para a Incentive House, que providencia a emissão da nota fiscal, compreendendo os valores a serem distribuídos, acrescidos de taxa de administração do sistema. A Incentive House responsabiliza-se pela emissão do cartão magnético em nome do beneficiário, remetendo ao mesmo, e, posteriormente, enviando uma senha pessoal intransferível para cada beneficiário. Quando os recursos são disponibilizados, o beneficiário pode sacar no caixa do banco conveniado ou em caixas eletrônicas o total do valor em espécie, ou pode, junto ao comércio varejista credenciado, adquirir bens de consumo. E é emitido, então, pela Incentive House um único cartão para cada beneficiário, de forma que o mesmo pode receber ao longo do tempo a recarga dos valores do mesmo cartão. Bom, declarações do CPF e DIF do ano 2003, como comprovante anexo. Eu também anexou na impugnação. A relação dos funcionários beneficiados pelos pagamentos efetuados por meio do Incentive House, identificando, conforme solicitado pelo senhor auditor fiscal, a nota fiscal, o nome do beneficiário, CPF, o valor pago, a data de pagamento, poderia retido na fonte, a espécie, remuneração, veículo empregatício, ela aponta ali os documentos. Diante disso, afirma não haver, no presente caso, pagamento sem causa, tendo em vista que a impugnante teria discriminado os destinatários de todos os pagamentos efetuados através da Incentive House e comprovado que todos os pagamentos foram feitos aos seus funcionários a título de gratificação. Defende serem indiscutíveis as necessidades e normalidade do pagamento das gratificações a funcionários como forma de incentivar e incrementar as vendas por parte de empresas que, como ela, dedicam o seu comércio de veículos automotores. Além disso, afirma ter juntado aos autos comprovação do recolhimento referente à fonte de seus empregados contemplados. A manutenção da cobrança do imposto de renda retido na fonte, objeto da presente autuação, a caracterizar o autêntico bis in idem. Defende ainda não incidência de juros de mora sobre multa de ofício. Bom, a DRJ entendeu que não há como considerar como despesas necessárias, normais e usuais, os gastos efetuados em desacordo com a legislação tributária e que sequer tiveram comprovado suas causas, ou seja, o real motivo de cada prêmio aos favorecidos, pago aos favorecidos. Sujeitos à incidência do fonte, a alíquota de 35%, todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros, pessoa física, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. O recurso, essencialmente, repete as mesmas alegações contidas na impugnação para confrontar as razões e decidir do acórdão recorrido. É o relatório. Ok, obrigado. Então, doutor Alberto, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. O microfone está fechado. Agora, está me ouvindo? Estão. Agora sim. Tá. Essa matéria já é conhecida dessa corte, esses contratos com a Incentive House, então eu serei sucinto. Nós entendemos que a causa, quando a decisão fala falta de comprovação da causa, a causa é o contrato entre a Incentive House e a recorrente, e esse contrato, ele diz que seriam pagos aos seus funcionários através de um cartão que se coloca crédito como incentivo pelo desempenho nas vendas. Na decisão, nas folhas 11, está dito o seguinte: depreende-se também que os pagamentos foram efetuados pela Incentive House com recursos fornecidos para esse fim. Ressalte-se que tais recursos transferidos à Incentive House eram alocados pela própria contratante Codema, o que significa que, além de fornecer os recursos com o pagamento dos prêmios, também era a Codema quem determinava a quem e quanto seria pago esse título. Então, nós entendemos que basta esse parágrafo para comprovar a causa desse pagamento e também a identificação, porque está aqui escrito, era a Codema quem determinava a quem e quanto seria pago esse título. Mais adiante,
na página 16 da decisão, a título de exemplo, a decisão cita o pagamento à funcionária Edna de Sá, Rec e Silva, no valor de 415, com diferença de R fonte e tal. Então, há, sim, a causa para esse pagamento, porque é o programa de incentivo que a empresa usava através da Incentive House. Ela entende que essas despesas feitas para estimular seus funcionários na venda de seus produtos é uma despesa necessária à sua atividade e, portanto, dedutível, razão porque não haveria glosa, não haveria que ter a glosa. Enfim, resumidamente, o pensamento da recorrente que pede o provimento ao seu recurso. Ok, obrigado, doutor. Alguém tem algum questionamento ao patrono? Claro. Eu tenho, não sei se eu não peguei, mas tá muito. A questão da glosa da despesa não está em debate? Eu não. Desculpa. A despesa foi glosada nos anos 2004 e 2005. Aqui em 2002 e 2003, o contribuinte tinha adicionado essas despesas. Então, aqui a gente só está falando em R-fonte. Em 2002 e 2003, só a fonte. Aí, 2004 e 2005, a glosa e a fonte. Não é isso, Ricardo? Sim, exatamente. Perfeito. Parecido, obrigado. Eu fiquei ainda com uma dúvida, Paulo. Não sei se o patrono pode esclarecer ou se o próprio relator. Pode falar. Com relação a... Porque não está em discussão a relação contratual entre a CODEMA e a... Como é que chama? Incentive House. Incentive House. O que está em discussão aqui, eventualmente, é a falta de comprovação do pagamento dessas despesas para os funcionários. E aí a minha pergunta é essa. Existe efetivamente nos autos algum tipo de comprovação de que realmente esses funcionários eram incentivados a aumentar as vendas e em razão disso... Eu acho que vai ser o voto, né, Cleucio, do relator. Por favor, eu vou entrar nesse voto. Eu acho que vai ser a matéria do voto. Okay. Então, vamos lá. Okay. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a interessada não acrescentou nenhuma novidade no seu recurso. Para confrontar as razões de decidir do acordo recorrido, repetiu as alegações já contidas em sua impugnação. A DRJ, entretanto, foi precisa quanto à ausência de comprovação da causa alegada, isto é, não foi apresentada, tanto no curso do procedimento de fiscalização quanto por ocasião da impugnação, documentação comprobatória de que os pagamentos teriam origem em um sistema de premiação por produtividade e ou desempenho. Neste sentido, o seguinte trecho é absolutamente claro sobre a insuficiência dos documentos que haviam sido apresentados. Abre aspas. Note-se serem inócuos os argumentos da impugnante no sentido de que teria apresentado toda a documentação no curso do procedimento, vez que não consta de sua relação o fornecimento dos comprovantes individualizados dos pagamentos dos prêmios, além dos comprovantes de rendimentos demonstrando a efetiva retenção do fonte sobre tais valores. Embora o impugnante tenha buscado elaborar demonstrativos que reconstituíssem os recolhimentos alegados, os DAF apresentados possuem valores não coadunantes com os valores que seriam devidos em decorrência dos pagamentos efetuados a cada beneficiário, mostrando-se frágil a tentativa de relacioná-los aos valores apresentados nas planilhas e relatórios. Ademais, as planilhas não possuem qualquer suporte documental a respaldar as declarações nelas acostadas. Cite-se como exemplo o período de janeiro do ano calendário de 2002. De forma autuada em sua planilha, ter pago à funcionária Edna Sarrec e Silva o valor de R$ 415, folha 711, com diferença de fonte a recolher no valor de R$ 73,24. A nota fiscal da empresa Incentive House, nas folhas 695, não faz qualquer referência a pagamentos individualizados, trazendo apenas valores por cupons, R$ 50, R$ 35, R$ 25, R$ 20, R$ 15 ou R$ 10.
tendo como preço total R$ 2.392,50. O DARF apresentado pelo impugnante como sendo correspondente ao recolhimento do fonte, ou seja, janeiro de 2002, no valor de R$ 394,76, sob o código 0561, rendimentos sobre trabalho assalariado, englobaria o fonte devido sobre o prêmio que teria sido pago à funcionária ética. Ora, inexistindo identidade de valores e ausentes documentação hábil a respaldar as alegações contidas na planilha elaborada pela defesa, não há como atestar serem tais DARF referentes aos valores questionados. Some-se a isso o fato de que no ano calendário em questão, os valores dos referidos prêmios foram reconhecidos pela própria impugnante como despesa de brindes, e não como rendimento sobre salário assalariado, como reflete o Código de Recolhimento 0561 constante do DARF. Constata-se pelo exposto não se mostrar possível a confirmação do alegado, vez que não há meios de se aferir efetivamente, referirem-se os DARFs recolhidos, folhas que aí cito, ao fonte devido sobre os valores objetos da ocupação. Então, volta ao meu voto. A instância CO expôs claramente as inconsistências dos valores individualizados nos demonstrativos, em contraste com os valores agregados nas notas fiscais e comprovantes de recolhimento do fonte. Apesar disso, a recorrente apenas insistiu que a documentação já apresentada seria suficiente, porque todos os valores pagos à Incentive House, com exceção da comissão por extras retida, estariam destinados ao pagamento de gratificações e que a mera existência de comprovantes de retenção do imposto incidente sobre tais pagamentos caracterizariam o autêntico bis in idem no tocante ao fonte. Ora, diante das incongruências apontadas, o mínimo que se poderia esperar era um recurso com explicações detalhadas, capazes de pelo menos demonstrar a verossimilhança dos valores envolvidos e sua relação com alguma sistemática de premiação. Não foi isso, contudo, o que se fez. As contradições expostas pela decisão recorrida me parecem insuperáveis, para que se possa dar razão à pretensão recursal quanto à dedutibilidade dos pagamentos e o afastamento da incidência do fonte. O que concerne a não incidência do juro sobre multas, para além daquilo que já foi argumentado na decisão de piso, acrescente-se o fato de que a questão já foi pacificada no âmbito do CARF, com a súmula CARF 108, que reproduzo aí. Então, eu oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está negando provimento ao recurso voluntário. Gustavo. Presidente, eu estou passando o olho aqui. Ricardinho, só um detalhe, cara. Você não faz menção ao problema das despesas, faz? Eu acho que não havendo comprovação da efetiva causa, né, desses pagamentos, eles se tornam dedutíveis. Tá certo. Tá. Eu não estou localizando. Gustavo, desculpa, só Flávio queria falar alguma coisa? Não, mas deixa o Gustavo concluir. Pode concluir. Tá, tranquilo, então. Você sabe se o contrato com a Incentive House foi juntado, Ricardinho? Eu não estou achando ele aqui. Foi sim, Gustavo. Não tem na memória, mas eu acho que o contrato, para mim, não é o suficiente, tá? Eu segui a linha da fiscalização e da DRJ, no sentido de que tinha que trazer os elementos detalhados aí relativamente aos beneficiados desses pagamentos. Pela ordem, a decisão, ela transcreve diversas cláusulas do contrato, então ele foi apresentado à fiscalização e a decisão ela transcreve diversas cláusulas do contrato, tá? Ok, obrigado. Eu não folha 54. Qual? Contrato folha 54. 54? É o processo original. Achei.
Vamos lá. Então tá, presidente. Vamos lá. O contrato é muito claro no sentido de que se trata, e aí lerei aqui a cláusula primeira. O meio de pagamento eletrônico utilizado como forma de premiação ser utilizado no meio de cartões eletrônicos segundo critérios previamente estabelecidos pela empresa. Todas as notas fiscais que estão juntadas são muito claras, igualmente, sobre as quais não houve juízo de validade formal, tá? Então, essas notas fiscais são verdadeiras, no sentido de se tratar aqui de premiação a funcionários, a expressão é essa, programa de estímulo ao aumento da produtividade. Eu já me pronunciei sobre eu não tenho críticas à imposição dupla do IR-fonte, com base na 89181, e a glosa de despesas, quando se verifica, no caso, a imputação de uma falsidade aos documentos fiscais emitidos para dar substrato a essas glosas. Se você acusa a falsidade da nota fiscal, você acusa a falsidade contra a operação em si. Então, eu não me oponho à imposição do IR-fonte e da glosa de despesa nesse caso. Aqui é diferente. Eu tenho um contrato que fala qual que é o motivo pelo pagamento, eu tenho notas fiscais que dão lastro a essa assertiva, no sentido que o pagamento está sendo feito à guisa de incentivo à produtividade, e eu tenho uma discriminação no razão de pagamentos feito pela empresa à guisa de incentivo à produtividade, com individualização no razão de cada um dos funcionários. Não há discussão sobre o destinatário no sentido, não, esse sujeito que está recebendo não é funcionário da empresa. Não há discussões nesse sentido. Então, assim, quanto à glosa de despesa em si, tudo bem. Faltou, talvez, trazer aqui um programa por escrito da empresa, ou, quiçá, uma convenção coletiva, para deixar claro que esses pagamentos não são mera liberalidades e, portanto, são, de fato, algo impositivo. E, assim, a glosa de despesa, não concordo. Eu não concordo em absoluto, todavia, quando a vida vem no relator e a DRJ, com a posição do fonte. Eu sei a causa, eu sei o destinatário, ou seja, está tudo identificado. Eu não concordo com essa imposição do fonte. As despesas, insisto, programas de incentivo ao trabalhador, eles podem, eventualmente, ser considerados como despesas dedutíveis, principalmente quando estiverem calcados em convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, porque aí fica clara a imposição à empresa e a necessidade. O que eu não concordo é quando você faz o pagamento e que possa virar uma mera liberalidade, algo que não seja essencial à empresa. Algo que, inclusive, é questionável, porque o programa de incentivo, quando estritamente vinculado à produtividade, para mim, ele se torna necessário. Mas aqui não há, realmente, nada que me permita identificar as características deste programa. Não foi trazido absolutamente nada. Então, assim, por conta disso, eu concordo com a glosa das despesas. Mas não concordo em absoluto com o IR-fonte. Então, eu vou pedir vênia ao relator, eu vou divergir aqui, presidente. Eu não sei se nós já estamos votando, é isso? Tá. Eu vou divergir aqui quanto à imposição do fonte, mantendo o restante em relação à glosa de despesa. No caso, você diverge em relação à fonte todos os anos calendários, é isso? Todos os anos calendários. Porque antes de você acabar seu voto aí, Flávio está querendo falar alguma coisa aí. Fala, Flávio. A questão, eu só queria pontuar, e agora eu já entendi, a questão da glosa da despesa aí, Ricardo, eu não sei se isso deveria ser colocado com mais clareza no voto, porque, assim, a princípio, eu fiquei até na dúvida se ele tinha recorrido aqui a questão da glosa. A gente não tem essa discussão aqui, pelo menos eu não consegui extrair isso aqui do seu voto. Mas a glosa da despesa, até a contradição do contribuinte, que em 2 anos calendários ele não apropria aquela despesa, e depois em outro ano calendário ele apropria, fica até uma contradição com relação à glosa de despesa. Então, assim, eu acho que a gente precisava votar a glosa da despesa com relação aos outros calendários em que ele apropria e que ela foi glosada. Agora, com relação ao IR-fonte, eu já tenho esse posicionamento que glosa mais IR-fonte não dá, né? Mas aí seria seu voto, né, Flávio? Já. Não, mas eu só quero entender uma coisa, Paulo, eu vou só chegar lá, não vou votar, não. Mas eu queria entender essa questão da causa do pagamento,
a acusação do IR-fonte, aí é uma pergunta que eu queria fazer, é o seguinte, a acusação é pela falta de causa ou a falta de identificação do beneficiário? Fiquei com um pouco de dúvida com relação a isso. O dispositivo fala os dois, são duas possibilidades distintas. Exatamente, na medida que o contribuinte intimado a apresentar a causa e a relação dos beneficiários, ele tem toda a oportunidade de trazer esses elementos, tanto em sede de fiscalização, quanto em sede de apresentação da impugnação. E aí a gente até, né, pondera, no caso, quando ele apresenta causas novas, apresenta elementos no recurso, em atendimento a algumas questões levantadas pela DRJ, ele não trouxe nada, entendeu? Eu entendo que faltou ali a comprovação da causa e até da identificação dos beneficiários, tendo em vista que até a discussão sobre o imposto que teria sido retido por ele, né, ao receber, ao fazer os pagamentos para a empresa, ele não consegue identificar ali qual é a fonte, né, que poderia ter sido relacionada a cada beneficiário. Então, tem toda uma série de elementos que não foram comprovados. Então, aquela situação, você tem o Gustavo estava ali falando, né, você tem um simples pagamento por um serviço prestado, ok, tem uma nota fiscal, tem um contrato, mas cadê a efetiva prestação de serviço? Para mim, se a fiscalização pede, o contribuinte tem que apresentar a efetividade daquela despesa, né? E aí, ao meu ver, faltou isso. Há probabilidade de que efetivamente houve essa despesa? Mas faltou provar, faltou aquele elemento da comprovação, que é o que a gente sempre pede em uma fiscalização, e é a minha linha. A minha linha tem que provar se a despesa é necessária, tem que provar que ela efetivamente foi a despesa, aquela despesa foi efetiva, né, dentro do negócio do contribuinte. Ricardo, ainda enfim, eu não estou conseguindo abrir os documentos aqui, mas a minha dúvida ainda persiste. Acho que o nosso balizamento é a acusação fiscal, com relação, estou falando de IR-fonte, esquece cláusula de despesa. A acusação fiscal é falta de beneficiário, falta de identificação do beneficiário ou falta de causa? Pagamento sem causa. Está lá no relatório dele, em suma, não comprovação da causa dos pagamentos, repasse de valores a seus funcionários por intermédio da Incentive House, traz duas consequências diretas, que a contribuinte realizou o pagamento sem causa comprovada à empresa Incentive House, porque o que está sendo glosado são as despesas dos pagamentos da empresa para a Incentive House, né? Que as despesas vinculadas àqueles pagamentos possam constituir mera liberalidade por parte da fiscalizada, sendo, por conseguinte, desnecessárias, e como tal, indedutíveis. Então, até pagamento sem causa. O meu raciocínio faz mais sentido, realmente, seja só a causa, porque tem essa intermediação da empresa. Então, o beneficiário é a empresa, primeiro, imediato, né? A fiscalização... Podia ter, Ricardo, desculpa, mas assim, agora já está entendido, mas a fiscalização podia ter orientado a autuação o seguinte: olha, em que pese ter pago para essa empresa, os beneficiários são outros, então eu não consigo identificar esses beneficiários, que são os funcionários no final do dia, então por isso eu estou imputando o IR-fonte com base no beneficiário sem causa, na impossibilidade de identificação do beneficiário. Mas isso já ficou claro para mim que é o pagamento sem causa. E aí, enfim, eu já tenho meu convencimento aqui, presidente, estou satisfeito. Ok. Gustavo, finalizando aí seu voto. Eu sei que eu já votei, mas é só para deixar claro, gente. Eu acho que foi rasteiro, tá? O exame, principalmente da DRJ. Tem sucessivos lançamentos do razão da empresa de gratificações pagas a funcionários. Sucessivos. São muitos. Então, assim, eu acho que foi muito rasteiro o exame da DRJ nesse ponto. Eu acho que você tem identificação da causa, você tem identificação do funcionário, não tem como você ignorar o contrato sem invocar aí regras de desconsideração de negócios fraudulentos. O contrato também é muito claro. Talvez tenha faltado à empresa deixar claro, fazer uma lista, a própria Incentive House, fazer uma listagem dos pagamentos, a quem foi feito e tal. Tudo bem, faltou, não tenho dúvida. Mas você tem vários elementos nos autos que dão conta de que esse pagamento foi destinado àqueles funcionários, inclusive o razão, que para mim é o principal.
Então, assim, honestamente, eu acho que tá rasteiro, inclusive, por uma imposição que é sobejamente gravosa, que é o IR-fonte, em caso que já há glosa de despesa por falta de necessidade. Então, assim, só para completar e deixar claro que tem no Razão, e quem quiser passar o olho, o Razão tá folhas aí, carqueirada aqui, 1.484 para... Tá entre 1.800 estimações das respostas. É muita coisa. É isso. Eu vou falar mais não, porque eu já voltei. Ok, tranquilo. André, então, o conselheiro Gustavo está abrindo a divergência para dar provimento parcial, né, ao recurso voluntário para excluir o lançamento quanto ao IRF. Fala, André. Tem um ponto também que o Ricardo relatou, que parece que os valores que tem numa planilha que o contribuinte apresentou, tentando comprovar, não batem com os registros. Eu não cheguei a checar. E tem também um outro argumento que a empresa não conseguiu comprovar se aquelas pessoas efetivamente receberam aquelas quantias, os funcionários, né? Pelo contexto probatório, eu acompanho o relator. Eu acho que realmente não ficou comprovada a causa e que a autuação é procedente. Acompanho o relator. Ok. Flávia? Presidente, pedindo vênia aí ao relator, primeiro ponto, com relação à glosa de despesas, acho que a própria contradição do contribuinte, quando no momento ele apropria, no primeiro momento ele não apropria, depois ele apropria, fica difícil de defender que essa despesa seria dedutível, né? Então, nesse ponto eu acompanho. Mas com relação ao IR-fonte, eu sigo a divergência, mas abro uma segunda divergência, né, dentro do entendimento meu. Eu entendo aqui que houve causa, sim, o contrato mostra, então, a acusação fiscal, quando fala que não tem causa, a causa, para mim, está, a princípio, demonstrada, e eu também, mantendo uma coerência, eu já tenho votos nesse sentido, na impossibilidade de concomitância da glosa da despesa, aí nós estamos falando aqui dos dois últimos anos do calendário de discussão, da glosa da despesa, ela não pode vir junta com a imputação do IR-fonte, que há uma tributação, há um bis in idem nesse caso. Então, por conta disso, eu vou acompanhar a divergência, mas também trazendo a segunda divergência na questão da duplicidade aí da tributação. Na verdade, a divergência seria a mesma, né? Excluir todo o lançamento do fonte, mas é por dois... Em relação a 2004 e 2005, teria um segundo fundamento, é isso? Perfeito. 2002 e 2003, o lançamento foi só do fonte. Do IR-fonte. Teria essa duplicidade. Perfeito. Cleucio. Bom, presidente, eu sempre me pauto aí nesses processos com auto de infração, especialmente quando tem muito documento, e é o caso, é um processo com muita documentação, muitas folhas. Eu acho que a análise do relator é fundamental, né, para orientar também como nós, demais conselheiros, podemos votar, no meu caso, especialmente. E eu estava acompanhando aí a discussão, especialmente esse ponto levantado pelo Flávio, de que há uma eventual contradição nos lançamentos fiscais e contábeis da empresa, que num determinado período teria entendido de uma maneira e depois muda para entender que seriam despesas dedutíveis, não é? Agora, eu estava dando uma olhada, claro que é uma olhada muito rápida, superficial no processo, acho que o Ricardo até enfrentou isso no voto, mas é possível estabelecer alguma interconexão entre essa causa dos pagamentos, que seriam as premiações dos funcionários, e a contratação da empresa Incentive House. Por exemplo, aqui tem umas páginas aqui, página 1660 e outras, a relação dos funcionários premiados, né, com seus respectivos CPFs, mais os valores. Então, me parece que havia, sim, uma interconexão entre a causa da contratação da Incentive House e os pagamentos que foram feitos
pela Incentive House aos funcionários, né, da empresa Codema. Então, eu vou, presidente, acompanhar a divergência aberta pelo Gustavo no tocante ao IR-fonte, mas divergiria também do relator com relação à questão da falta de motivação para a contratação da empresa Incentive House, porque aqui parece que tem documentos demonstrando que alguns funcionários foram premiados, não é? Então, eu acho que essa interconexão foi feita. Então, eu aqui, embora precisasse analisar melhor esses documentos, claro, aqui dando uma olhada aqui muito rápida, nós não temos condições de fazer um exame muito apurado, como fez o relator. Mas como há um indício aqui forte, eu entendo que estão justificadas as despesas e me oponho, inclusive, com relação à glosa delas. Eu daria provimento. Você daria provimento integral, então, ao recurso, é isso? Ok. Eu vou pedir vinha a vocês, que eu vou pedir vista desse processo. Eu acho que tem muitas... Eu acho que, de fato, assim, a análise sempre desses processos que a matéria é fática, né, a gente se fia muito na análise do relator, né, e com certeza o Ricardo fez essa análise aí, e a DRJ já havia feito uma análise, mas, de fato, assim, eu fiquei com dúvida em relação a essa questão da vinculação a esses pagamentos sem causa, porque até quando o patrono invocou que já era do conhecimento, na verdade, nesse colegiado, a gente nunca votou nenhum assunto relacionado com essa empresa, né, com essa utilização da Incentive House para fazer esse tipo de pagamento. Mas eu fiz uma pesquisa na jurisprudência ali do CARF, e eu vi, de fato, que várias outras turmas já votaram lançamentos semelhantes, e as decisões foram bem divergentes. Então, eu gostaria de dar uma olhada mais detalhada aí nesse processo. Tá? Então, vou pedir vista para afirmar a minha posição, que eu estou realmente em dúvida quanto a essa questão. Ok. Então, doutor, o processo vai sair com vista, né? O relator votou por negar provimento ao recurso voluntário, e aí foram proferidos os demais votos, a conselheira André acompanhou, e os conselheiros Gustavo, Flávio e Cléucio divergiram, e o processo vai sair com vista, então, para mim. Okay? Vocês querem que converta em vista coletiva? Alguém vai que quer? Ok, então, vai sair com vista, convertido em vista coletiva. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. O processo retorna na próxima reunião, tá? No mês de maio. Tá bom. Boa sessão para todos. Obrigado. Vamos fazer um intervalinho, 5 minutos. Por favor, Isaías, você suspende a gravação.